Já ouvimos belos louvores, já ouvimos Deus falar conosco através do louvor. E agora nós vamos ouvir Deus falar através da sua palavra. Amém? Quantos creem que Deus vai falar? Diga amém. Amém. Quantos veio aqui receber uma palavra? Diga amém. Amém. Então Deus vai falar. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Amém. Está conosco alguns irmãos diferentes aqui, né? Que Deus abençoe. Está ali um casal. Amém. Tem aqui outro casal na frente. Amém. Mais um rapaz aqui. Amém. Glória a Deus. É de Matupá, presbiteriana renovada? É mesmo? Você é levita lá também, não? Só acompanha os jovens. Amém. Glória a Deus por isso. Gênesis capítulo 22, versículo 1 ao 7. 1 ao 7, não, 1 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhes indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhes havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois começaram a caminhar juntos, e os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhes havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia do mar, da praia do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhes forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você
me obedeceu. Quantos entenderam a leitura? Diga amém. A história de Abraão e o seu filho Isaque. Eu creio que é uma das mais duras provas que nós encontramos na Bíblia. Foi a prova de Abraão. Como deve ter sido difícil para Abraão, porque depois de velho, a Bíblia diz que depois que ele estava bem velhinho, quase 100 anos, Deus deu para ele um filho. Deus deu para Abraão e Sara um filho. O filho na velhice deveria ser a coisa mais bela dos seus olhos, deveria ser a coisa, quando ele acordava e enxergava aquele filho, ele se alegrava muito, ele glorificava a Deus muito. Mas Deus, conhecendo o coração de Abraão, Deus tendo um propósito muito grande para Abraão, Deus colocou Abraão à prova. Quantos de nós também passamos por situações de provas, mas eu tenho certeza que nenhum de nós passamos por esse tipo de prova, em que Deus falou com você claramente: vai, pega o seu filho, leve para um monte, sacrifique-o a mim. Ninguém de nós passamos por esta situação, porque nós não suportamos tal carga, ou tal fardo, tal peso. Deus conhece os nossos corações, e a Bíblia diz que Deus não dá nenhum peso, nenhum fardo acima daquilo que nós podemos carregar. Mas aqui Abraão, ele suportou, porque Deus também o capacitou para isso. Deus tinha preparado Abraão para fazer este sacrifício, para acontecer aquilo que nós estamos lendo hoje. E dentro dessa história magnífica, dessa história às vezes um pouco complexa aos nossos ouvidos, hoje nós queremos tirar aqui 5 estratégias para recebermos a providência de Deus. Interessante que nesse texto nós encontramos Abraão dizendo para o seu filho: filho, Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto. Deus é aquele que provê nos momentos das nossas dificuldades. E nesse texto nós aprendemos 5 estratégias, podemos assim dizer, que se nós seguirmos à risca aquilo que Deus está falando, nós também vamos receber das mãos de Deus uma providência, uma porta aberta, um milagre, uma restauração. Vai depender da nossa fé, vai depender absolutamente da vontade de Deus, porque nós não podemos esquecer que não é segundo a minha, não é segundo a nossa, mas segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus, Deus deu Deus deu um filho a Abraão na sua velhice. Segundo a vontade de Deus, Deus levou José para a prisão lá no Egito. Então Deus tem as suas vontades, e as suas vontades ninguém pode tirar, ninguém pode questionar. O que nós temos que fazer é crer que Ele está agindo da maneira correta. Amém? Que Ele está fazendo aquilo que é perfeito. Nós não podemos questionar a maneira como Deus faz, a maneira como Deus vai agir nas nossas vidas. Nós só temos que crer que Deus tem um plano, e os seus planos não podem ser revogados, os seus planos não podem ser abalados. Dentro desse texto nós entendemos que o primeiro ponto, ou a primeira estratégia para nós recebermos as providências de Deus, é nós atender ao chamado de Deus sem hesitar. Deus o chama, eu tenho um chamado, você tem um chamado, todos nós temos um chamado. Deus chama alguns para profetas, outros para apóstolos, outros para mestres, outros para evangelistas, outros para diáconos, para presbíteros. Deus nos chama para levitas, para cantarmos. Deus tem um chamado para nós. E quando nós obedecemos, é o primeiro ponto, a primeira estratégia,
para nós recebermos as providências de Deus nas nossas vidas, não hesitar ao chamado de Deus. Você pode estar pensando, pastor, não tem nenhum chamado. Todos nós temos um chamado que serve para todos, ou uma ordem, podemos assim dizer: ide por todo o mundo e pregai o evangelho do Senhor Jesus Cristo. É um chamado a pregar, é um chamado a trabalhar na seara de Cristo. Então todos nós temos um chamado, todos nós temos uma ordem de Cristo para nós. Então começa por aí. Se você quer receber as providências de Deus sobre a sua vida, começa obedecendo essa primeira estratégia. Não fuja do chamado de Deus. A palavra de Deus diz lá no capítulo 22, versículo 1, passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo, ele respondeu o quê? Eis-me aqui. A palavra começa dizendo que Deus colocou Abraão o quê? À prova. Já começa dizendo, Abraão, estou te chamando para uma prova. Qual foi a resposta? Eis-me aqui. Deus poderia ter chamado, Abraão, vem aqui, que eu quero te dar uma bênção. Talvez ele falava, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, né? Tudo alegrinho, né? Mas a Bíblia está nos ensinando que mesmo Deus chamando ele para uma prova, Abraão disse, eis-me aqui. Ele não hesitou ao chamado de Deus. Ele não questionou o chamado de Deus. Primeira estratégia para nós recebermos as providências: não fuja de um chamado de Deus, atenda a um chamado de Deus sem hesitar, não tenha medo, porque Deus sabe o que faz, amém? Deus ele pode às vezes colocar nós em situações difíceis, mas Ele sabe exatamente o momento em que vai nos tirar deste momento difícil. Eu só tenho que confiar no domínio dEle, eu só tenho que confiar no amor dEle. Segunda estratégia que nós encontramos nesse texto para nós recebermos a providência: Abraão, ele foi provado. Segunda estratégia, na primeira estratégia nós temos aqui mais alguns assuntos. Na primeira estratégia nós vemos aqui, Abraão foi provado no mais alto nível, mas não acima da sua capacidade de suportar. Porque Deus disse para Abraão no versículo 2, então disse Deus, toma o seu filho. Deus foi bem exato. Ele disse, o seu filho Abraão, o seu único filho Abraão, aquele a quem você ama Abraão, é Isaac Abraão. 4 vezes Deus falou com Abraão para intensificar quem era a pessoa que tinha que ser sacrificado. Abraão, o seu filho, o seu único filho, Isaac, a quem você ama. Observa que Deus foi profundo com Abraão, mas não foi acima do que aquilo que eles poderiam suportar. A Bíblia não diz, apóstolo Paulo escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz assim, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhe providenciará um escape para que possam suportar. Então, meu irmão, esse é o caminho para nós recebermos aquela palavra, Deus proverá. Esse é o caminho para nós recebermos a providência de Deus. Primeiro, atender o chamado de Deus, sem hesitar, sabendo que Deus não vai te provar acima da sua capacidade. Fica firme, fica perseverante. Deus foi bem específico, nós já falamos, teu filho, teu único filho Isaac, a quem você ama. Deus sempre vai ser específico conosco. Deus não vai ficar rodeando, não. Ele vai ser específico, é assim, 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 assim. E quando Deus fala, você entende. Deus não deixa dúvida no nosso coração. É por isso que muitas vezes, você e eu, nós não conseguimos alcançar as promessas, alcançar as providências, porque nós não entendemos ou tapamos os nossos ouvidos, e não queremos ouvir aquilo que Deus está falando. Abraão, ele obedeceu a uma ordem, que aos nossos olhos parece ser desumano. Por que ele obedeceu essa ordem? Por quê? Porque ele temia a Deus. Deus chegou para Abraão, pediu seu único filho, aquele a quem você ama, a Isaac, e Abraão, o que ele fez? Eis-me aqui, Senhor.
Por que Abraão foi tão certo nesta resposta? Porque ele confiava em Deus, porque ele temia Deus. Ele sabia que esse Deus tinha o poder tanto de dar como de tirar. Ele confiou em Deus. Eu tenho certeza que, porque Abraão foi chamado o pai da fé? Porque Abraão, neste momento, ele confiava que Deus poderia ressuscitar o seu filho, se caso ele fosse morto. Abraão, ele foi consciente, talvez na sua mente, vou matar meu filho, mas ele vai ressuscitar. Então Abraão confiou que Deus poderia ressuscitar o seu filho. Abraão teve fé e teve perseverança, ele não duvidou. Então, meus irmãos, Abraão obedeceu a uma ordem que aos nossos olhos parecem ser desumanos, mas ele obedeceu porque ele temia Deus. E muitas vezes Deus faz essas provas conosco. Deus pede algumas coisas que nós olhamos assim, mas Senhor, não tem condições. Isso é desumano, eu não consigo fazer isso. Não, filho, você consegue. Nós conseguimos. Se Deus está falando é porque você consegue. É porque Ele vai te capacitar. É porque Ele vai te revestir de autoridade. É porque Ele vai te revestir de poder. Deus é aquele que dá a semente, mas também dá força para você plantar esta semente. Deus é aquele que faz todas as coisas. É aquele que capacita os seus filhos. É aquele que abre porta, que derruba a muralha. É aquele que faz o impossível. Amém? Amém, irmãos? Deus faz o impossível. Segunda estratégia que nós encontramos nesse texto. Primeiro, atender ao chamado de Deus sem hesitar. Segundo, seja fiel ao Senhor em tudo que você fizer. Vamos repetir? Ser fiel ao Senhor em tudo que fizermos. Ser fiel ao Senhor em tudo que fizermos. Segunda estratégia, para nós recebermos de Deus uma providência como essa. Deus providenciou um cordeiro no lugar do seu filho Isaque para Abraão. Assim que Deus quer fazer na sua vida. Na manhã seguinte, versículo 3 diz assim: na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos, e Isaque seu filho, depois de cortar a lenha do holocausto, partiu em direção ao lugar em que Deus havia indicado. Sem hesitar, na manhã seguinte. Pastor, mas ele já recebeu a ordem de Deus, e na manhã seguinte ele já foi? Sim, na manhã seguinte. Talvez eu esperaria aí uma semana, 2 semanas, um mês. Será que é verdade? Vou esperar Deus falar de novo, né? Será que é isso mesmo, Senhor? Né? E você ficaria enrolando e não cumpriria o chamado de Deus. Porque nós às vezes duvidamos daquilo que Deus está falando. Nós às vezes não acreditamos que Deus está falando. Nós queremos ouvir outra vez. Mas quando nós confiamos em Deus, quando nós tememos a Deus, nós fazemos como quem? Como Abraão. Na manhã seguinte, ele ajeitou tudo e foi levar o seu filho para o monte onde Deus tinha indicado. Deus já tinha indicado para ele. Então, meu irmão, esta é a segunda estratégia. Seja fiel à voz de Deus. Seja fiel à palavra de Deus. Seja fiel aos mandamentos de Deus. A tua fidelidade, ela tem um peso muito grande diante daquilo que Deus pode fazer na sua vida, diante daquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. A nossa fidelidade. Nós temos que confiar em Deus. Terceira estratégia, marca aí. Passe sempre uma mensagem de otimismo para as pessoas que estão do seu lado. Olha bem, você quer receber as providências de Deus, você recebeu um chamado, você agora é fiel a Deus, e você vai estar passando por um momento de dificuldade. Aquele momento que Abraão estava passando, qual era o momento de dificuldade de Abraão? Ele tinha que sacrificar seu filho. Imagina as pessoas que estavam do lado de Abraão, perguntando para Abraão: o que você vai fazer no monte? Qual seria a resposta de Abraão? Abraão, o texto vai nos dizer que ele foi sempre otimista. Olha o que diz lá no versículo 4 e 5. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Já estava andando? De longe ele viu o monte, onde ele haveria de sacrificar seu filho. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, nós vamos fazer o quê? O que está escrito aí? Não está aí não.
voltaremos. O texto está dizendo que Abraão falou para o seu servo: olha, nós vamos e nós voltaremos. Abraão poderia ter dito assim: nós vamos e eu vou voltar, com a consciência de que o seu filho ia ficar lá no sacrifício. Mas Abraão passa para nós a ideia de que nós precisamos ser otimistas. Certeza, Deus vai fazer, Deus vai abrir a porta, Deus falou comigo, Deus vai prover para mim. Abraão, quando ele deixou os seus servos ali, ele disse: nós vamos até o monte, mas nós voltaremos. Otimismo, disposição para ver as coisas pelo lado bom. Veja as coisas pelo lado bom, esperar sempre uma solução favorável. Porque às vezes, meus irmãos, ou quase sempre, nós passamos por algum tipo de situação que deixa nós constrangidos. Quem é que não passa por situações de constrangimento, de luta? Principalmente quando nós vamos para o supermercado. Eu vou para o supermercado agora, vou usar óculos de sol para não ver os preços, porque está um absurdo. Você sai lá com 2 sacolas com quase R$500. Está um absurdo. São situações difíceis para nós. O que você comprava com R$500, hoje você precisa de R$1.000 para comprar com R$500. Olha lá se dá. As coisas subiram, a inflação está alta. E aí nós nos vemos nesse contexto de dificuldade, crise financeira, as pessoas reclamando daqui, reclamando dali. E o que nós vamos fazer? Se as pessoas perguntar para nós, o que nós temos que fazer como cristão? Olha, Deus vai prover alguma coisa. Deus vai abrir as portas de algum jeito. As coisas realmente não está tão fácil, mas eu sirvo um Deus que tudo pode. Eu sirvo um Deus que abriu o mar vermelho. Eu sirvo um Deus que fez cair o maná do céu. Eu sirvo um Deus que abriu as cadeias e os discípulos saíram glorificando a Deus. Eu sirvo a um Deus que pode fazer o impossível. Uma mensagem de otimismo. Mas, meus irmãos, lamentável, nós, 99%, para não falar 100%, nós murmuramos. Nós não conseguimos andar naquela linha que Deus nos quer que nós andamos. Nós sempre entramos naquela rodinha que está murmurando, reclamando, e nós confirmamos: é verdade, está difícil, eu não sei o que eu vou fazer, rapaz, eu tenho que cobrir esse boleto, eu tenho que cobrir aquele cheque, eu tenho que comprar isso, e as coisas não entram, as coisas não dão certo, e você começa a reclamar. Nós acabamos entrando na onda do povo. Mas a Bíblia está dizendo para nós que se nós queremos receber as providências de Deus, que Deus realmente estende as mãos, abre portas, nós precisamos ser otimistas. Eu vou até lá. Abraão disse: nós vamos, mas nós voltaremos. Abraão já estava crendo que seu filho ia voltar. Abraão não cria de maneira nenhuma que seu filho ia ficar lá no monte, mas ele cria de todo o coração: o meu filho vai voltar comigo. Otimismo. No 3º dia de viagem, ele falou isso. Quarta estratégia. Para nós recebermos de Deus uma providência. Para nós recebermos de Deus essa porta aberta. Esse milagre que nós tanto esperando. Baseado aqui no texto de Abraão. Baseado naquilo que Deus fez a Abraão. Primeiro, em quarto lugar, melhor. Nunca abandone a sua cruz. Em outras palavras, nunca abandone a sua fé. Nunca deixe de seguir a Jesus. Nunca deixe de acreditar que Jesus é o seu Senhor, é o seu Salvador. Nunca deixe de acreditar que você é um pecador, que você precisa dele. Nós precisamos dele. Nunca deixe de acreditar que o mundo está prestes a findar, que Jesus logo, logo vai inaugurar o seu reino. Nunca deixe essa fé abalar no seu coração. Não se envolva com o mundo, não fique com os olhos encantados com a riqueza do mundo. Olhe para a riqueza que está no céu, olhe para aquilo que Deus tem preparado para você. Versículo 6 diz assim: Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos lombos do seu filho Isaque. Quem que carregou a lenha para o holocausto? Isaque. Quem que ia ser sacrificado? Isaque. Ele mesmo. Também, participando desta prova de Deus, ele não fugiu, ele mesmo carregou a sua cruz.
Ou, em outras palavras, ele mesmo carregou a lenha em que ele iria ser queimado. Ele não sabia, lógico. Mas ele carregou a sua lenha, a sua cruz. Isso nos ensina, meus irmãos, que na nossa caminhada, nós também temos que levar a nossa cruz. Nós também temos que levar os nossos fardos, as nossas lutas. Nós temos que assumir. Nós temos que assumir as nossas dificuldades e buscar ajuda em Deus. Acontece que muitas pessoas, elas não assumem os seus problemas. Elas querem passar os seus fardos para outras pessoas. E é onde nós corremos o risco de sairmos da quarta estratégia. Qual que é a quarta estratégia? Você mesmo tem que levar a lenha. Você mesmo tem que levar a sua cruz. É você que tem que levar. E corre o risco de nós trazermos aqui a memória dos irmãos, daquela ilustração, que a pessoa carregava a cruz pesada, e ele foi cortando a sua cruz. Lembra dessa ilustração? Acho que é bem conhecida na internet. Ele sentiu que a cruz estava pesada, foi cortando um pedacinho. Quando chegou lá na frente, ele tinha que colocar a cruz para passar um buraco, e a cruz não cabia. O que aconteceu? Ele não passou do outro lado. É uma referência muito clara para nós. A cruz, o fardo que você tem que carregar é seu, é nosso. E nós não podemos cortar, nós não podemos transferir a responsabilidade para outras pessoas. Nós temos que carregar a nossa lenha, em outras palavras, carregar a nossa cruz. E saber que isso faz parte de uma estratégia de Deus nas nossas vidas, para lá na frente, Ele estender as mãos e te abençoar. Foi isso que aconteceu com Abraão. Tudo isso que nós estamos vendo aqui aconteceu na caminhada de Abraão até o monte. Tudo isso aconteceu com ele. Para lá em cima, no último minuto, Deus bradou do céu. No último minuto. E às vezes nós queremos a resposta de Deus no meio do caminho. Às vezes nós queremos a resposta dentro da caminhada, mas não, tem que chegar lá em cima do monte, tem que chegar lá naquele lugar onde Deus preparou. Você tem que fazer, simbolizando aqui o que nós estamos lendo, você tem que fazer o holocausto, você tem que colocar a lenha, você tem que colocar ali o sacrifício. Tem que fazer tudo, em outras palavras, tudo exatamente o que Deus tem nos ordenado e pedido. Irmãos, não é difícil, é só seguirmos a orientação do Espírito Santo. Quarta estratégia: não abandone a sua cruz. Não abandone Jesus. Na caminhada vai chegar momento em que você vai olhar para os lados e vai ver portas que parecem que foi abertas por Deus. Você vai ver horizontes. Você vai pensar: Deus está neste negócio. Mas se você não estiver dentro de um plano de Deus, se você não estiver numa vida de oração, de leitura, realmente de intimidade com Deus, você cai nas ciladas do diabo. Porque a Bíblia diz que o diabo veio para quê? Para enganar, matar, roubar, destruir. Ele é mestre em enganar. Ele é mestre em passar-se por anjos. Ele é mestre em passar-se por homens de Deus, mulheres de Deus. Se nós não tivermos uma base bíblica, nós caímos. É por isso que Deus está nos orientando: não abandone a cruz, não abandone a palavra, leia a Bíblia, examine a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de instrução, a Bíblia é a nossa bússola, sem ela nós não vamos a lugar nenhum. A Bíblia é sagrada, aquilo que Deus deixou registrado, tem todas as informações para nós assumirmos essas estratégias. Quinta e última estratégia: nunca negue a Deus aquilo que Ele lhe pediu. Quinta estratégia: nunca negue a Deus aquilo que Ele te pediu. O que é que Deus pediu a Abraão? Seu filho, não é isso? Isaque disse a seu pai: Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui? Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Imagina o coração do pai. Porque às vezes nós lemos esse texto de forma
muito rápida. E nós não paramos para observar como estava o coração de Abraão. Imagina o coração do pai em ter que temer mais a Deus do que amar o filho. Escolher amar mais a Deus do que o filho. Imagina Abraão ouvindo Isaac perguntar: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas cadê o cordeiro, pai? Mas Abraão, querido, eu vejo em Abraão, por isso que ele é chamado o pai da fé. Ele disse: filho, Deus proverá, aleluia, Deus há de prover um cordeiro para o holocausto, meu filho. E até este momento, este filho não sabia que era ele que iria ser imolado. O texto não nos dá nenhuma explicação de que forma Abraão pegou o seu filho. O texto não nos dá nenhuma explicação, mas eu creio que Abraão pegou ele de surpresa, já passou umas cordas na perna, nos braços. Abraão deveria ser muito mais forte, e ele, um menino novo, de 12 anos, 11 anos, não sei a idade, não me foge a memória, a idade dele, devia ser um menino pequeno, mas eu imagino Abraão amarrando seu filho com as lágrimas caindo. Não penso diferente, era o pai, era o filho da velhice, era o único filho, aquele filho que Deus deu na sua maior idade, 100 anos de idade. Agora Isaac tem que provar a Deus que ele ama a Deus. Mas foi por causa disso, querido, por causa dessa última estratégia, que Abraão recebeu a providência de Deus. Querido, e não pense que Deus mudou. Deus não mudou. Deus, às vezes, Ele nos leva ao mais profundo, Ele nos leva às provas mais íntimas, mais profundas, para testar se realmente você confia nele. Porque se nós confiamos num Deus que apenas cura uma dor de cabeça, num Deus apenas que resolve um probleminha, você não vai confiar que Ele é capaz de ressuscitar o seu filho. Abraão, ele confiava que Deus poderia ressuscitar o seu filho. Abraão, ele foi até as últimas consequências. Abraão pegou o cutelo, a Bíblia diz que ele amarrou e levantou o cutelo para cortar o seu filho. Mas quando ele levanta a mão, a Bíblia diz o quê? Bradou do céu uma voz que diz: Abraão, Abraão, não faça nada ao seu filho, porque agora eu sei que você teme a Deus, aleluia. Querido, é forte ouvir isso no contexto que nós estamos vivendo, mas é o que Deus faz conosco. Ele nos coloca em situações difíceis para provar se nós realmente estamos preparados para receber a grande bênção. E a Bíblia vai dizer que Deus prometeu a Abraão uma inumerosa multidão de filhos, de pessoas que iam seguir, como as estrelas do céu, como a areia do mar. Assim foi Abraão. E hoje, eu e você somos chamados filhos de Abraão também, porque nós temos a fé que Abraão teve. Até hoje Abraão é lembrado. Nós temos a fé de Abraão. Todos os crentes gostam de falar isso. Nós temos a fé de Abraão, porque a fé de Abraão era uma fé que acreditava que Deus poderia ressuscitar o seu filho. Meu irmão, você que está aqui nessa noite, siga estas estratégias para você receber um bradar de Deus. Abraão, Abraão. Daniel, Daniel. Ouça Deus falar. E Deus não mudou, meu irmão. Por que muitas pessoas não recebem de Deus? Porque no momento em que está passando pela prova, ele começa a murmurar, ele abandona Deus, ele abandona a igreja, ele não ora mais, ele não dizima mais, ele não oferta mais, ele não busca a Deus mais, ele não quer nem saber de igreja, ele abandona tudo. E aí o que acontece? Deus também não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Ele é justo. Ele é justo. É por isso que nós estamos aprendendo essa noite. Abraão recebeu um cordeiro para ser sacrificado no lugar do seu filho. Ele recebeu uma providência, porque o próprio Abraão disse: filho, Deus proverá para si um cordeiro. E é isso que Deus está dizendo para nós. Se nós seguirmos essas estratégias, Deus proverá para ti uma porta aberta, Deus proverá para ti um livramento, Deus proverá para ti uma cura. Deus vai prover, se nós seguirmos as estratégias que Deus tem colocado em nossas mãos, em nossa mente. Adorar a Deus, temer a Deus,
Atender ao chamado de Deus sem hesitar. Primeira estratégia. Atender ao chamado de Deus sem hesitar. Segunda estratégia, marque. Seja fiel ao Senhor em tudo que você vai fazer. Imediatamente. Abraão foi no dia seguinte, não ficou esperando. Terceiro, passe sempre uma mensagem de otimismo para as pessoas. Pastor, mas está difícil. Deus vai prover. Deus vai prover. Como aquela mulher que está lá em 2 Reis, se não fala a memória, que o seu filho estava morto. E o servo do profeta perguntou, como você está? Ela disse o quê? Está tudo bem. O filho estava morto. Mas ela estava indo atrás de quem? Do profeta. Ela sabia que ia acontecer alguma coisa de bom. É isso que nós temos que ver. Nós estamos vendo o contexto difícil, estamos. Mas nós cremos num Deus que tudo pode. Amém? Nós cremos num Deus que pode abrir porta, que pode fazer milagre. Nós cremos num Deus que não nos desampara. Um Deus que não nos deixa só. Um Deus que abre, que rebenta as muralhas, que rebenta as cadeias. Um Deus que faz o impossível. Nunca abandone a sua cruz. E por último, nunca nega a Deus o que Ele lhe pedir. Vamos ficar de pé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Coloca a mão assim sobre o seu coração, um ato de fé. Vamos orar juntos. Coloca diante do Senhor esse compromisso de seguir essas estratégias, seguir esses ensinamentos para você alcançar a providência de Deus. Você pode dizer, pastor, eu não dou conta. Já é um grande sinal quando você fala que não dá conta. Isso mostra que você reconhece que você é incapaz. E quando você reconhece que você é incapaz, Deus entra em ação, Deus te fortalece, Deus te capacita para fazer aquilo que você não é capaz de fazer. Não é ruim você pensar que não dá conta. Isto é o que deve ser feito. É assim que nós temos que pensar. A fraqueza que nós temos, nós somos fracos mesmo. Mas Jesus pode fazer por você, aleluia. O Espírito Santo pode te capacitar. O Espírito Santo pode te fortalecer. É só você dizer, Senhor, eu quero seguir essas estratégias. Senhor, eu quero fazer o meu melhor. Fale para Ele. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui juntamente com a Tua igreja nesta noite. E eu creio, Pai, que o Senhor falou poderosamente no coração da Tua igreja. Como o Senhor falou no meu coração. Quantos de nós queremos, Pai, uma providência? Quantos de nós queremos uma solução? Ah, Pai, mas muitos de nós não obedecemos às estratégias que o Senhor ensinou nesta noite. Muitos de nós, ó Pai, não queremos dar atenção porque achamos pesado, achamos difícil. Pai, mas nesta noite, o Teu Espírito Santo, Pai, venha capacitar, venha iluminar a nossa mente, venha quebrar toda a barreira, Senhor, venha abrir o coração. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, assim como o Senhor derrubou as muralhas de Jericó, derruba as muralhas agora, Pai, que tem impedido o Teu filho de receber a providência do Senhor, de receber a bênção do Senhor. Oh meu Deus, meu Pai, eu creio, meu Deus, eu creio que o Senhor é o Deus do impossível, aleluia. Eu creio que o Senhor, aleluia, atende ao chamado, ao clamor da Tua igreja. Eu creio que o Senhor está aqui nessa noite, porque eu sinto a Tua presença. Eu sei, Pai, que o Senhor está aqui nessa noite, porque o Senhor já falou conosco. A unção do Senhor está sobre este lugar, há uma glória do Senhor sobre este lugar, Pai. E neste momento, meu Deus, que Teu Espírito Santo toque este coração, que Teu Espírito Santo toque essa família, que Teu Espírito Santo toque, Pai, os negócios do Teu filho, que eles sejam abençoados, que eles possam seguir a Tua palavra, Deus. Em nome do Senhor Jesus, papai, nós oramos pela nossa cidade, oramos para o prefeito, oramos para os vereadores, oramos, Pai, por toda a administração, oramos por todas as secretarias, oramos, Pai, por todos os funcionários, oramos por todos os comerciantes desta cidade, oramos, ó Pai, por todos os autônomos, aqueles que estão desempregados, nós oramos também, Deus, aqueles donos de lavoura, de plantações, nós oramos, Pai, para que o Senhor esteja derramando da Sua graça e abençoando, Pai, nós como igreja do Senhor.
Oh, esse é o nosso papel, orar e abençoar. Oh, pedir ao Senhor que derrame a tua graça e a tua misericórdia. Oh Deus, muitas pessoas estão desesperadas, muitas pessoas, oh Pai, estão sem saber o que fazer, mas o Senhor é aquele que acalma o coração, o Senhor é aquele que envia os teus anjos, oh Pai, para atender os teus filhos. Atenda esse coração agora, Senhor. Tira, Senhor, toda mágoa, tira toda angústia, tira todo medo, tira todo cansaço, tira toda a depressão agora. Eu digo, saia em nome de Jesus, que seja liberto para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Assim nós cremos. Amém e amém. Glória a Deus. Todos digam amém. Vamos encerrar nosso culto?